Nenês, dando continuidade às nossas discussões sobre os regimes totalitários na Europa, agora nós fecharemos o nosso módulozinho referente aos regimes totalitários, especificamente na Península Ibérica. Península essa que é composta por dois países, Portugal e Espanha. Na palestra passada nós falamos de Portugal, com o regime de Salazar. Agora nós discutiremos um pouquinho sobre o general Francisco Franco e a guerra civil que arrebentou, dizimou, desmantelou a maravilhosa Espanha, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Por falar em guerra, se vocês ouvirem umas porradas, uns pulinhos, umas mordidas aí, uns barulhos esquisitos, saibam os senhores que meus gatinhos estão em clima de combate, eles estão vendo aqui quem é o mais poderoso. Então a chance de cair o microfone, o computador, cair a casa é alta, tá? Prepare-se para possíveis bombardeios de gatinhos. Crianças precedentes, quais eram as situações nas quais a Espanha se encontrava no momento? Para que tudo aquilo que veio acontecer ao longo da Guerra Civil Espanhola e tudo aquilo que aconteceu nos momentinhos anteriores a ela viessem a de fato acontecer. Pessoal, o seguinte, e é isso que vocês precisam saber. Em primeiro lugar, lembrem-se que a Espanha foi devastada por um sujeito chamado Napoleão Bonaparte. Graças às invasões napoleônicas, às guerras napoleônicas, a Espanha viu o seu império em frangalhos. Várias das ex-colônias foram perdidas, vários dos territórios além-mar da antiga e poderosa Espanha foram perdidos, tá? Além do mais, algumas décadas depois, nós tivemos a gripe espanhola, senhores, a gripe espanhola que levou ao óbito praticamente 300 mil pessoas em 1918. Isso a gente está falando da Espanha especificamente. Olha só que número assombroso para uma Espanha daquele período. Se 300 mil pessoas, 300 mil mortos, hoje no mundo superpopuloso já é um número assustador, imaginem há 100 anos atrás, né? A Espanha também participou de uma série de outros confrontos, senhores. A guerra pelo controle do Marrocos é também um bom exemplo. E durante essa guerra, a Espanha também viu parte considerável dos seus soldados sendo fuzilada, tá? Então, assim, a gente tem uma Espanha que historicamente está devastada em função dos desdobramentos das guerras napoleônicas, e isso inclui a perda de suas colônias, uma pandemia mortal. Nossa, professor, o coronavírus? Não, é a gripe espanhola mesmo. E uma série de outras guerras e combates em menor escala, que, apesar de a escala ser menor, como mencionado, nem por isso deixaram de ser mortais para uma Espanha que buscava voltar aos trilhos, tá? Então pronto, senhores, a gente tem uma Espanha que está em maus lençóis, a gente tem uma Espanha que não vai bem das pernas e os senhores provavelmente se lembram que a gente falou sobre o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então pronto, se a Espanha já não estava bem em uma série de aspectos, vem para coroar, para servir como cereja no bolo, uma crise no capitalismo que veio a devastar as finanças de vários dos países europeus, dentre eles a Espanha, tá? Esses e outros elementos fizeram com que o rei Alfonso XIII fosse obrigado a abdicar do trono e dá-se início então, galerinha, àquilo que ficou conhecido como a Segunda República, ou seja, uma Espanha velha, ainda agrária, com baixíssimo nível de industrialização e agora enfrentando uma série de convulsões sociais provocadas também pela crise econômica e política. Pronto, a gente tem o fim de uma monarquia que por muitos anos, por muitos séculos reinou naquele local e a gente tem o início de um período que ficou conhecido como a Segunda República.
República essa que era parlamentarista, senhores. Em um primeiro momento, esse parlamento tornou-se bastante progressista. Ele tinha um viés bastante progressista, aquilo que hoje é conhecido como esquerdista, tá? E esse é o motivo pelo qual muitos dos que contavam com uma orientação fascista naquele momento, lembrando que a Itália fascista vinha ganhando cada vez mais força e destaque naquele cenário. Na Espanha, aqueles influenciados pelo fascismo italiano viram-se numa situação bastante incômoda, afinal de contas, como a gente pode tolerar um parlamento marcado principalmente pelo viés progressista? Isso incomodou em demasia aqueles senhores que em 1933 surgiram com uma alternativa para aquele parlamento, aquele governo marcado cada vez mais com viés ideológico progressista. Eis que em 1933 surge o grupo político que posteriormente tornou-se em partido, chamado Falange Espanhola. Professor, quem compunha aquele grupinho? Senhores, esse grupo que veio a se tornar partido, repito, era composto por ultranacionalistas que defendiam um Estado bastante forte e centralizado, que fosse militarizado e capaz de garantir a unidade nacional. Afinal de contas, a Espanha, senhores, ainda hoje não é um país bem unificado. Se vocês assistirem, por exemplo, alguma série que se passa na Espanha de hoje, e eu recomendo poderosamente uma série chamada Merli, que conta a trajetória de um professor de filosofia na Espanha, os senhores vão ver um pouquinho mais sobre o que é um país que não se reconhece como unidade. Por exemplo, Catalunha, sabe Catalunha? É aquela região que fica no centro da Espanha. Ela defende que a sua separação do restante da Espanha deveria acontecer e, de forma alguma, ser impedida, afinal de contas, aqueles povos não contam com uma língua unificada, uma cultura, jeitos e tradições unificados. Assim sendo, seria muito mais justo, seria muito melhor para eles separarem-se. Seria muito melhor para a Catalunha e para o restante da Espanha permitir que aquela região conseguisse a sua independência, coisa que vem gerando briga e confusão até hoje, né? Países tentando se dividir em pequenas porções, isso é mais velho que o arco da velha, isso é mais antigo que andar para trás. No Brasil nós também temos essa discussão, ela é histórica, mas na Espanha, senhores, isso é bastante forte ainda hoje, naquela época também. E aproveitando-se desse sentimento de divisão, esse sentimento de grupos querendo uma coisa em detrimento de outras, grupos que de forma alguma dialogavam e não viam a mínima possibilidade de união, seja lá em quais aspectos fossem, quanto menos político, que é onde as pessoas mais encontram combustível para brigar, galera, a gente tem o surgimento da Falange Espanhola, que tem como bandeira, inclusive, essa bandeirinha que eu coloquei para vocês como pano de fundo, rubro e negra, como símbolo, uma série de flechas que estão unidas por um laço. Senhores, o que seria a união de flechas, se não uma referência direta ao símbolo maior do fascismo, que é aquele feixe de varas unificadas, cuja união teoricamente traria a força. Uma pena que essa união se baseava nos preconceitos e em sentimentos divisórios nos quais uns eram tidos como respeitáveis e dignos da vida e outros não. As ideias fascistas, senhores, surgem na Itália, o fascismo histórico, como a gente conhece, o fascismo Mussolini, tá? Surge na Itália e, devido à proximidade e à comunicação entre esses dois países, foi possível a Espanha rapidamente receber essas ideias e representá-las de forma a adaptar-se à sua região e ao seu local. A Espanha passava por determinadas situações em determinada situação histórica. Assim sendo, surge um país que
bebe das ideias fascistas de forma a construir um grupo mais bem organizado, com uma ideologia mais bem definida. Aí, pessoal, a gente está falando sobre as sementinhas que estão sendo plantadas para que a Guerra Civil pudesse florescer e durar de 1936 até 1939. E continuando ainda sobre os precedentes que levaram a essa guerra, senhores, eu quero que vocês saibam que, apesar de o rei ter abdicado e um governo de viés mais progressista, popular, ter assumido, os problemas continuaram, tá? E os falangistas aproveitaram desse sentimento de satisfação, dessa situação de crise, para culpar o parlamento pelos graves problemas econômicos e sociais que ainda estavam acontecendo na Espanha. Eles acusavam o parlamento, por exemplo, de ineficiência, ao passo em que repudiavam o liberalismo e o marxismo, que eram características daquele governo. É então que José Antônio Primo de Rivera, que era o líder do movimento falangista, buscou no fascismo italiano um pano de fundo para as ideias do seu grupo, tá? Então, galera, agora a gente tem dois grupos bem definidos, contraditórios, e ambos lutam pelo poder. Uma pena que essa luta não tem viés democrático algum. Essa luta significava ou um existe ou nenhum existe, de forma que a coexistência era impossível. A coexistência era impossível. Assim sendo, senhores, a gente vai identificar já uma série de problemas que envolveram esses dois grupinhos, que não mantiveram suas desavenças e brigas apenas no falatório. Balas comeram soltas. E a gente vai falar sobre isso melhor e de forma mais aprofundada